tá perfeito. Vamos dar uma olhadinha em mais um. Ó. Esse dali é de máquina de lavar, esse aqui é de tanquinho. Esse vem com 4 terminais. Vou fazer aqui uma análise rápida e vamos pular o assunto aqui de teste de motor, pessoal. Isso aqui vai ficar mais para frente para nós já ir na prática, mas na verdade vamos entrar ainda na parte teórica. Pegar qualquer fio aqui, pegar esse daqui, conectar meu multímetro aqui e vou encontrar um desses fios que tem resistência ohmica 0. No caso, 2 fios desses aqui são o mesmo, ou seja, ele vai lá dentro, emenda uma perna do outro e volta. É um fio que foi lá e voltou. Vamos dizer assim, ele faz apenas ligação na mesma bobina lá no terminal. 50 e poucos ohms. 50 também, então aparentemente esses dois fios aqui me deu o mesmo valor. Ó. Tá vendo? 50. 50. Então pode ser até que esses fios sejam os que eu mencionei, são os dois idênticos, são até a cor parecida. 28. Ok. Então, como eu suspeito que seja esses dois, eu já vou direto para eles. Ó. Eu já venho diretamente para eles. Agora eu vou verificar se eles têm resistência ohmica 0. Se tiver, 7.0 ohms. Tá vendo? Deixa eu ver se eu tenho algum mau contato aqui, alguma coisa. Sete ohms. Deixa eu ver se meu multímetro está zerando. Ó. 0,6.7 ohms. Então o multímetro não está zerando, a escala dele tá dando esse valor ali errôneo. E certamente eu já dou desconto disso ali, 6 ponto alguma coisa, quase 7. Se está dando 6 alguma coisa, quase 7, então realmente esse fio é o mesmo fio. Então qualquer um desses dois serve como base para mim descobrir agora quem é capacitor e quem é linha desses outros fios que sobraram. Que no caso esses dois mais um daqueles. Vamos medir a resistência ohmica. Terminais do multímetro aqui amarrando já um no outro, tanto enrolar aí. Vamos medir a resistência ohmica agora desse azul em comparação ao vermelho. Aproximadamente 27, 28 ohms. Para o preto. 49 ohms. Tá vendo? A resistência mais alta que eu encontrei. Então certamente esses dois seriam capacitor. Ó, preto e azul. Meu capacitor. Então eu vou deixar ainda continuar aqui no azul. E esse seria meu linha. Agora eu vou só confirmar se a minha referência, que seria esse, o linha, eu tenho dois valores de resistência ohmica idêntico, que seria terminal preto, aproximadamente 27 ponto alguma coisa, 28 ohms. E terminal azul, qualquer um dos azuis vão dar o mesmo valor, que é o que eu constatei naquela hora anterior. 28 ponto alguma coisa. Então, motor também, caracteristicamente, bom. Teria meu linha, meu capacitor ligado, vamos dizer, nesses dois aqui, no preto e no azul, e rede elétrica nesses dois. Não, mas ele girou no sentido que eu não desejo, então tira daqui e traz para cá. Só que esse aqui o fabricante já deixou até um fio a mais, então aqui já está na posição correta do motor girar no sentido de utilização que ele vai ser, no caso, no tanquinho. Ligou rede elétrica nesses dois, capacitor nesses dois. Então aqui eu já também diagnostiquei. E caracteristicamente o motor tá bom, viu? Tá feinho aqui, meio enferrujado, mas tá bom. Temos também a potência dele aqui, na verdade, em amperagem 1.9 amperes. 1/4 de CV também, viu? Modelo 1/4. 220 volts. Isolamento tipo H. 15 microfarad o capacitor por 380 volts. Com proteção térmica. Mais uma bobina tá boa. Vamos deixar as bobinas agora quietas. Eu trouxe essa outra aqui, tá aberta também, é de tanquinho também, ó. Geralmente os tanquinhos vêm com 4 terminal. O ferro do tanquinho, até que eu mencionei anteriormente, esse aqui dá até um ferro bom. A bitola dele tá razoável. Certamente isso não são motores dos mais recentes. Eu tenho aqui 37 ohms. Você vê que ainda perdeu para o de máquina, que é esse daqui. Esse lado deu 37, ó. Olha a diferença, ó. Pegou 1, 2, 3, 5 chapas a mais. Que foi que fechou 41 ohms. 41 milímetros. Medindo milímetros por ohms. Então, mais um detalhe. Bobina vamos deixar de lado aqui, pessoal. Então vamos agora às tampas do motor. Isso aqui é a tampa do motor. O mancal. Onde também
recebe o rolamento internamente ali, ó. Tá vendo? No caso, o rolamento fica ali, ó. Ele não encaixou, que aqui é com pressão. Eu encaixei aqui só um pouquinho forçando, mas certamente o rolamento fica aqui, ó. A outra tampa vem, o rolamento encaixa no eixo. Sempre acontece isso que aconteceu aqui, ó, tá vendo? Um lado aqui o rolamento até sai mais fácil do eixo um pouquinho. Esse outro geralmente, às vezes, para sair da tampa dá um trabalho medonho. Esse lado geralmente aqui, esse que tá até duro para encaixar aqui, ele é bem justo na tampa do motor aqui, viu? Às vezes você tem até um quebra-cabeçazinha para remover ele daqui, mas que tem jeito, mas dá trabalho. E esse outro lado geralmente sai a tampa do eixo. O rolamento geralmente fica também, só que a tampa é mais folgada na base do rolamento, tá entendendo? Ó, tanto que eu coloquei essa tampa aqui com a mão, tá vendo? Essa do lado da polia geralmente sai mais fácil o rolamento da base do motor, ou seja, o rolamento sai aqui da tampa do motor mais fácil, o do lado da polia. Já esse outro lado, que é o lado do fundo do motor, geralmente ele é com bastante pressão aqui, o rolamento não sai tão fácil. Tanto que se você tentar, que eu tirei ele aqui para botar ele de volta, ele não entra tão fácil. Ó, tô forçando bastante, mas ele não entra tão fácil. Ou seja, só entra aqui na prensa, ou então você aprumar bem aprumadozinho a base dele aqui, e com jeito e batendo devagarzinho aqui. Não pode bater muito para não estufar a cabeça do eixo. Ver se ele consegue voltar. Mas bom mesmo é na prensa. Na prensa você posiciona bem a basezinha aqui no apoio. E com a prensa na ponta do eixo aqui, alinha ele, imprensa ele, dá uma aquecidazinha também nessa chapa, ó. Dá uma leve aquecida aqui, ele entra bem fácil. Se não aquecer, ele até entra, mas às vezes sai comendo também as laterais, coisa já cria desgaste na base. Então as tampas do motor, os mancal, o induzido, o rotor de gaiola, o enrolamento, o eixo. Esse eixo geralmente não se troca nunca, dá problema no enrolamento. O eixo dificilmente você vai precisar um dia trocar um eixo desse. Quando você vai trocar o eixo, o motor já também está precisando troca também. Ou seja, o eixo aqui é duração pro resto da vida do motor. Você vai trocar a bobina aí inúmeras vezes, troca esse rolamento e o eixo continua intacto. Que só se for algum caso de algum desastre, alguma coisa, uma batida nele, alguma coisa que empena ele, tá entendendo? Mas que não, o eixo é indestrutível, vamos dizer assim. A base dele no rolamento não tem fricção de nada, então perfeito. Então não tem nem o que muito falar sobre o eixo. Então pessoal, isso aqui eu fiz só uma apresentação das partes do motor, algum detalhezinho a respeito de diagnóstico aí na bobina, mas que nós vamos entrar na parte teórica na próxima videoaula, viu? Isso aqui foi só uma breve análise do material, as peças, os componentes, como é que é diagnosticado isso aqui. A respeito de detalhar um pouquinho o porquê a potência dele é diferenciada em questão a um ventilador, se a potência é praticamente as mesmas e o motor tem força, comparado a um ventilador, é um gigante, né? Então, o detalhe está na construção física do motor, que na verdade, se for falar em potência, na questão de força, o torque final desse motor não se compara ao de um ventilador. Você consegue segurar o eixo de um ventilador e ligar ele. Esse daqui você pode até conseguir, mas não é tão simples não. Eu nunca nem tentei, mas eu acho que não. Ele tem um torque gigantesco na partida. Tem a questão também das polias, né, pessoal, que eu nem abordei. As polias também reduz muito o peso final que esse motor puxa. Vamos dizer assim, a poliazinha que trabalha aqui no eixo, a polia que trabalha na ponta desse eixo é bem pequena. Vamos dizer que é do tamanho desse rolamento. Tem umas que é bem menor, que nem no caso desse daqui, ó. Eu nem apresentei a vocês esse daqui. No caso, essa aqui é a polia bem pequena, ó. Ela aqui leva, vamos dizer, essa polia aqui consegue dar vários giros para poder dar um giro na polia grande, que é a que está na base do fundo do motor. Então o que? O motor consegue partir, já começa a dar algum giro para poder dar um giro lá, ou seja, ele tem tração, bastante tração aqui em comparação à polia grande. Se inverter essa situação, botasse uma polia grande com uma pequena lá na base onde vai para o fundo do cesto,
ele não conseguiria fazer esse arraste desse peso, tá entendendo? É a mesma coisa da máquina de lavar, né? Tem a questão da mecânica, também tem redução vamos dizer assim, na rotação final que entrega no cesto. O motor tem bem mais rotação do que o que chega lá no final. Então ele tem torque para partir, por quê? Casos na questão de redução de torque para ele partir, né? Senão ele também não conseguiria. Aqui nós temos o motor com os mancal acopladozinho, o rotor lá embaixo, faltando a bobina. A bobina e o ferro estator, que é uma dessas. Tirei a bobina, tá aqui só a carcaça. Então nós vemos aqui o funcionamento dele, que seria isso aqui, ó, o giro. Falta a bobina, é o corpo do motor. Vamos dizer que ele aqui tá nu. A roupa dele, ó, é a bobina. Ó. Tá aqui toda a parte que precisa para você colocar ele em ação, que é eixo, rolamento, carcaça, rotor, polia. Falta o principal, na verdade, a bobina, que é quem recebe a potência necessária da rede elétrica. Na verdade, não é recebe a energia da rede elétrica e entrega a potência necessária para o funcionamento do motor. Então, o principal está aqui. Então, esse é o que nós vamos, vamos dizer assim, cair em cima com os assuntos. Compreensão dessa bobina e vamos dizer, a restauração dela, se for o caso, quando chegar queimado aí na sua oficina. Então, vamos estar estudando aulas teóricas, diagrama elétrico dessa bobina em questão, motor de... Eu vou abordar, pessoal, motor de máquina de lavar e tanquinho, mas eu vou falar um só, porque geralmente, você olhando aqui, ó, por isso que eu botei dois motores aqui diferentes, ó, o motor do tanquinho e o da máquina de lavar. Então, você olhando, ó, máquina de lavar isso aqui, você olhando, as bobinas não tem diferenciação de uma para outra. 2, 3, 4 polos, 2, 3, 4 polos. 4 polos. Então, os furos aqui são os mesmos, que é 4 polos com passe 6 e passe 4. Uma bobina maior e uma menorzinha por dentro. Eu já peguei motor também com 6 polos desses. O que muda ele ser 6 polos? A rotação dele final é menor. Tá entendendo? Isso aí é detalhe. Isso aí nós vemos mais para frente a respeito de questão de a diferenciação dos polos. De repente eu fizesse um motor desse com 2 polos, ele fica com uma rotação gigantesca, ou seja, dobra a rotação em comparação ao que está aqui. Então, são 4 polos, questão dos polos idêntica. O que é que você vai tirar mais aqui de informação para que dizer que não, esse motor eu posso fazer com o mesmo esquema elétrico desse? Não. Bitola do fio, você vai comparar, vamos dizer, vai tirar a bitola do fio aqui, pegar a referência da bitola do fio desse motor, se caso for rebobinar esse. Também se for rebobinar esse, você também vai pegar a referência da bitola do fio desse motor, quantidade de espiras de cada bobina desse motor, tanto a grande quanto a pequena, como também quantidade de espiras desse aqui. Eles vão mudar alguma coisa. Só em você olhar o ferro desses motores, se eles for idêntico, você pode usar o esquema elétrico desse nesse. Quantidade de espiras, bitola de fio. Quantidade de espiras, bitola de fio idêntica. Desde que a chapa metálica, ou seja, o estator, 41 milímetros, 36 milímetros. Então, o esquema elétrico desse não é o mesmo desse na questão de quantidade de espiras, bitola de fio. Vai mudar. Por quê? Porque a chapa de ferro mudou. Se não mudar, é idêntico, então esse daqui certamente vai trabalhar melhor, menos aquecido do que esse. Por quê? Porque esse aqui está com a chapa de ferro menor, trabalhando com a mesma potência desse. Quem define a potência final o quê? A quantidade do ferro do estator. Só que se você injetar muita potência, ou seja, nessa fiação aqui, se você meter muita potência, ele vai emitir, vamos dizer, um campo magnético bastante forte sobre esse ferro, que vai conduzir os elétrons para o nosso rotor. Na verdade, vai transferir, e esse daqui vai fazer consumo desses elétrons. A bobina mandando muita energia, vamos dizer assim, com amperagem alta. O ferro não tem condições de transferir o que esse rotor está exigindo, aquecimento excessivo nesse ferro.
Então, como é que nós poderia amenizar um pouco isso aí? Aumentando bitola de fio, aumentando a quantidade de espiras, tudo isso acarreta na diminuição da questão do aquecimento, também um pouco da perca de potência. Se você aumentar a bitola do fio e manter as espiras, nessa questão aqui, vamos dizer, você mantém o mesmo esquema elétrico, aumentou a bitola do fio, esse motor vai perder um pouco da resistência ohmica, também vai trabalhar com uma amperagem um pouco mais alta, entregar uma potência final também maior um pouco. Por quê? Só por ter aumentado a bitola do fio. E se eu afinar essa bitola de fio, então ele vai trabalhar com potência mais baixa, amperagem reduzida, vai entregar menos potência a esse rotor, e de repente se esse rotor exigir dele torque, potência, vamos dizer assim, de repente ele tem peso aqui exigindo que, vamos dizer, exigindo potência daqui e aqui não está entregando, também vai acontecer o aquecimento desse ferro, aqui está tendo um consumo elevado e aqui não está conseguindo entregar o que aqui está exigindo. Então são detalhes. Isso aí, na verdade, é bem criterioso esse detalhe aí. Portanto, a cópia do original deve ser reproduzida. Se não funcionar quanto o esperado, entender o funcionamento que eu mencionei um pouco agora para vocês, entender isso aí e corrigir. Poderá ser aumentando mais espiras dessa bobina, pode ser aumentando a bitola do fio, pode ser afinando a bitola do fio, pode ser modificando o capacitor. Aqui de fábrica veio com capacitor de 12 microfarad. Após rebobinado, eu tenho que testar, botar em análise, posso mudar esse capacitor. Posso colocar um de 15, voltar para um de 10, colocar um de 12 e verificar em qual desses fatores funcionou melhor. Agora, claro, se eu reproduzir exatamente bitola de fio, quantidade de espiras, não precisa se preocupar com o capacitor. Bitola do fio, quantidade de espiras, tipo do fio. O motor veio com o quê? Com fio de alumínio. Fez com fio de alumínio? Foi. Mesma bitola, mesma quantidade de espira, então não muda nada. O capacitor permanece. Mas se veio com fio de alumínio, você fez com fio de cobre, mudou a quantidade de espiras, mudou a bitola de fio, então você vai ter que testar, colocar em testes, para ver o capacitor se realmente vai funcionar com esse 12, ou com um de 15, ou com um de 10, ou até com um de 8. Então isso aí você vai ter que colocar em prática, colocar em funcionamento e fazer análise. Amperagem, aquecimento, torque, potência do motor, se foram satisfatórios. Então, pessoal, ficamos por aqui. Em breve teremos mais uma aula aqui no caso tivemos análises de funcionamento. Tivemos análise de funcionamento, análise da carcaça, análise do rotor, da bobina, eixo e rolamento. Isso aqui tudo nós abordamos nessa aula aqui, viu? A próxima vamos iniciar na aula teórica, diagrama elétrico dessa bobina, explicação de detalhes de como é a ligação. Então, por enquanto temos só esse termozinho aqui. Em breve teremos já o rebobinamento. Certamente esses dois estão bons. Eu vou caçar um que está queimado realmente para nós fazer a bobina dele. Então, ficamos por aqui.